E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje estaremos Ciência Sexto Ano, falando aí um pouco sobre transformações químicas na nossa primeira parte. Vamos abordar aqui reação química, ok? Esse conteúdo você encontra no capítulo 9 do seu livro, das páginas 154 a 158, ok? Então vamos lá. Reação química, combustão é um exemplo de reação química, ou seja, na realização de uma queima, onde há a presença de chama, fogo, certo? Então, combustão, você tem a parte inicial aqui do seu capítulo, fazendo uma experiência que não deve ser feita sem o acompanhamento de um adulto, né? E com muita responsabilidade, aonde possibilitou o surgimento de fogo, e geralmente o calor, né, é propício para que haja uma reação química. Então essa primeira parte aqui do capítulo fala desse exemplo de combustão. Então sempre que falar a palavra combustão, você vai relacionar com queima, certo? Chama, fogo, ok? Então essa primeira parte é só para exemplificar um pouco mais o que seria, você vai dar uma lida, certo? Para entender um pouquinho mais. Na segunda parte, estamos na página 154, ok? E vamos para 155, que seria um sistema em termos de ciências, certo? Matemática é outra coisa. Então, sistema é uma porção da matéria que foi escolhida para ser estudada, observada. Então, eu tenho toda a matéria, se eu falo madeira, eu estou me referindo a toda a matéria que se denomina madeira. Eu pego um pedaço de madeira, então aquele pedaço de madeira foi uma porção da matéria que eu peguei, eu escolhi para fazer o meu estudo, para fazer minha observação, ok? Um sistema pode ser constituído por uma substância pura, que a gente já falou, né? Não está misturada com outras, é uma única substância, ou por uma mistura de substâncias, onde você tem mais de um componente. O conceito de reação, ou seja, transformação. Então, reação vai ser sinônimo de transformação química, certo? Se uma ou mais substâncias presentes no estado inicial, no começo do nosso experimento, certo, de um sistema, transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes que estavam presentes que estão presentes lá no estado final, ou seja, no final da minha experimentação, no final da minha observação, eu obtive uma ou mais substâncias diferentes das que estavam no início. A transformação é uma reação química ou transformação química. Em outras palavras, reação química é o processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Ok? Então, você tem aqui dois exemplos do que seria e o que não seria uma reação química. Eu tenho aqui um pedaço do nosso exemplo A, um giz, né, antigo giz que a gente utilizava para escrever nas lousas. Se eu partir esse giz no meio, não houve formação de outra substância. Então, quebrar, né, partir algo, amassar uma folha de papel, não é exemplo de reação química. Não houve surgimento de uma nova substância. Já no item B, a combustão, tá aí a chama, a queima, certo? De um palito de fósforo, vai causar o surgimento de uma nova substância em forma de gás, e esta madeira vai se transformar em outra substância após totalmente queimada. Ok? Então a combustão é um exemplo de reação química, mas quebrar, amassar, certo? Um objeto não é um exemplo de reação química. Então ele explana exatamente esta situação e dá outros exemplos de reação química: a combustão do etanol, do álcool,
né, que forma uma nova substância. Você tem a representação aqui, o etanol, o álcool, mais o gás oxigênio, que nós vamos ver aí, que precisa do oxigênio para poder haver a combustão. Sem oxigênio não há queima, não há chama, não há fogo. Então o etanol com gás oxigênio vai resultar, vão reagir, vão formar o gás carbônico e água. Então houve o surgimento, eu tinha no início etanol e gás oxigênio. No final do meu experimento eu obtive gás carbônico, diferente do que estava no início, e água, também não tinha no início, ok? Então, mais ou menos isso é o que explana aqui essa segunda parte, na página 155. Exemplo de reação química, a reação entre ferro e enxofre. Eu tenho aqui a seguinte situação, certo? Eu tenho pó de enxofre, esse amarelo, e o pó de ferro, esse cinza. Misturei os dois, porém eu pude separar o pó de ferro através de um ímã. Ou seja, quando eu misturei enxofre, o pó de enxofre com o pó de ferro, ambos mantiveram suas características. O pó de ferro, ferro-metal, metal atraído por um ímã. Então, a mesma coisa de eu pegar apenas o pó de ferro e puxar pelo ímã, ele misturado com enxofre continuou com a mesma característica, certo? Então, não houve uma reação química, eles mantiveram suas características, suas propriedades. Só misturar os dois, não aconteceu uma reação química. Porém, quando eu pego essa mesma mistura, coloco num recipiente, olha aí a combustão, o fogo, o aquecimento. Ao aquecê-lo, ao aquecer essa mistura, perderam suas propriedades iniciais e transformaram numa substância mais escura, a qual o ímã não pôde mais puxar, como fez aqui com o pó de ferro, certo? Então, aqui sim houve uma reação química, porque as substâncias do início se transformaram em outra com característica diferente, certo? Se tornaram aí um sólido preto. Antes, só a mistura dos dois sem aquecer, o ímã pôde puxar o pó de ferro. Mas aqui, no final do meu experimento, aquecendo, tornou-se uma nova substância que não tinha mais as características do ferro. Então aqui sim houve uma reação química, ok? Isso foi na página 156. Na 157, alguns exemplos do cotidiano para você ligar aos nossos pensamentos, né? Existem muitos outros exemplos de reação química no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, a formação da ferrugem em um pedaço de palha de aço, certo? Que é a mistura do ferro com o oxigênio, vai dar o óxido de ferro, que é a ferrugem. O apodrecimento dos alimentos é uma reação química devido à digestão das bactérias. A produção de humus, os adubos, né, no solo, desmanche das propriedades de tudo que está no solo, transformando em humus, certo? A queima do gás num fogão e de gasolina, etanol, gás natural e óleo diesel no motor de um veículo. Então são vários exemplos aí para o nosso dia a dia, página 157, certo? Então aí nós temos o nosso conteúdo, ok? Na nossa atividade, bem simples, direta, né? Primeira questão, de acordo com o que foi visto no conteúdo sobre reação química, que seria o chamado sistema, definir o que seria um sistema. Na 2, pelo que pode ser constituído um sistema, desse aqui que a gente falou na situação de reação química. De forma geral, o que vem a ser uma reação química? Explicando de forma geral. 4. Cite 2 exemplos de transformações que não são exemplos de reações químicas. Nós vimos o que pode ser uma reação química e o que não pode ser uma reação química. 2 exemplos do que não são reações químicas. 5. Descreva um exemplo de como uma mistura de pó de enxofre com pó de ferro pode formar uma reação química.
vimos a situação que esses dois elementos juntos não se tornam uma reação química, e vimos também como eles podem, né? Você explicar aqui como pode acontecer uma reação química entre os dois. 6. Cite 2 exemplos de reações químicas do nosso cotidiano. 2. E 7. Em uma reação química de cloro e sódio formando cloreto de sódio, quem são os reagentes que estão no início da nossa reação e quem são os produtos, o que aparecerão no final da nossa reação. Já dei a dica para lá de boa, né? Nós temos aqui também a nossa atividade no nosso formulário, certo? Você vai lá colocar o seu nome, vai assinalar a sua turma, próximo, e você tem as mesmas questões que estão lá naquela folha, que é para o pessoal que não tem acesso à internet. Vai toda sexta-feira pegar as atividades da semana, na sexta-feira seguinte devolve a da semana anterior e pega as novas. Terminou de responder tudo, clique em enviar, pronto, sua atividade está feita, ok? Nós temos também, esse é o nosso canal, caso você não conheça, não é inscrito, se inscreva aí no canal, né, para ficar sempre antenado aí com nossas videoaulas. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, certo? Este é o nosso site que eu estou devendo, né, uma atualização. Essa semana eu vou atualizar, ok? Nós estamos iniciando nossa semana com novas atividades, você pode acompanhar por eles. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixa aí seu joinha se você curtiu o nosso conteúdo. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula, videoaula e lives no nosso canal também. Valeu!